Bom dia, meu nome é Bárbara e no meu grupo tem a Emily, a Ana Jura, a Maria Clara, a Evelyn e a Gabriela. Nós vamos explicar sobre o ciclo do nitrogênio. Bom, o ciclo do nitrogênio é um processo natural que faz o nitrogênio circular entre a atmosfera, o solo, os seres vivos e a água. Esse ciclo é essencial para a vida, pois permite que as plantas obtenham o nitrogênio necessário para crescer e, consequentemente, sustentar toda a cadeia alimentar. Oi, gente, eu sou a Maria e agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a fixação do nitrogênio, que é uma das etapas mais importantes nesse ciclo. O nitrogênio ele vai estar presente em grande maioria na atmosfera, só que em forma de gás, representado pelo N2. Só que, nessa forma, ele não pode ser utilizado diretamente pelos seres vivos. Então, é por isso que vai acontecer o tal processo da fixação, que vai transformar o N2 em compostos que poderão ser utilizados pelos organismos. Então, essa transformação ela é realizada principalmente por bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, o que essas bactérias fazem? Elas podem ser encontradas ou livremente no solo ou vivendo perto de raízes de plantas leguminosas. Um exemplo é feijão e soja. Então, nessa relação, as bactérias elas vão receber nutrientes da planta e, em troca, elas vão ajudar fornecendo nitrogênio de uma forma que as plantas consigam aproveitar. Durante todo esse processo, vai ser produzida a amônia, que é representada aqui, como está no slide, NH3. A amônia é uma substância muito importante, porque ela pode ser transformada em outros compostos nitrogenados, que também podem ser absorvidos pelas plantas, então elas conseguem fazer um bom proveito disso. A fixação do nitrogênio ela é essencial para o crescimento das plantas, já que ele vai participar da formação das proteínas, das vitaminas e do material genético dos seres vivos. Então, só para concluir rapidamente, essa etapa ela é fundamental, que vai garantir com que o ciclo do nitrogênio continue funcionando e esse elemento continue circulando entre plantas, animais e os seres vivos. Depois que o nitrogênio é fixado e se torna disponível no solo, ele passa por outro processo muito importante chamado de nitrificação, onde a amônia tóxica é transformada em nitrato, sendo mais fácil de ser absorvida pelas plantas. Esse processo constitui em duas etapas: a nitrosação, onde as bactérias do gênero Nitrosomonas transformam a amônia em nitrito. Depois, as bactérias do gênero Nitrobacter usam esse mesmo nitrito como fonte de energia e o oxida, transformando finalmente em nitrato. Essa etapa é chamada de nitratação. A partir daí, as plantas finalmente absorvem o nitrogênio, começando o que chamamos de assimilação. Nesse processo, ele é utilizado para produzir ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, e os aminoácidos, que depois viram proteínas, fazendo com que o elemento seja inserido nos tecidos vegetais. Por fim, quando os animais se alimentam dessas plantas, o nitrogênio é inserido na cadeia alimentar e vai se transferindo pelos níveis tróficos, até chegar nos decompositores. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre a amonificação e a desnitrificação, que são duas etapas importantes do ciclo do nitrogênio. Primeiro, vamos falar sobre a amonificação, que acontece quando bactérias e fungos decompositores quebram restos de seres vivos como plantas, animais mortos e fezes. Nesse processo, o nitrogênio que estava presente nessa matéria orgânica é transformado em amonia ou amônio. Isso é importante porque devolve o nitrogênio ao solo, permitindo que ele continue sendo utilizado por outros organismos. Já a desnitrificação, ela é realizada por bactérias presentes nos solos. Elas transformam os nitratos em gás nitrogênio que é liberado para a atmosfera. Essa etapa é muito importante porque devolve nitrogênio ao ambiente e ajuda a manter o equilíbrio do ciclo. Portanto, enquanto a amonificação recicla o nitrogênio da matéria orgânica e o devolve ao solo, a desnitrificação devolve parte desse nitrogênio para a atmosfera, completando o ciclo do nitrogênio na natureza.
Bom, falando sobre a intervenção humana e impactos ambientais, eu posso dizer que o ciclo do nitrogênio é um processo natural essencial para a vida, pois permite que o nitrogênio seja transformado em formas que podem ser absorvidas por plantas e animais. As atividades humanas interferem muito nesse ciclo, como o uso excessivo de fertilizantes, a criação intensiva de animais e a queima de combustíveis fósseis, que aumentam os compostos de nitrogênios no ambiente. Esse excesso causa diversos impactos ambientais, como poluição não sólida da água, além da eutrofização, que provoca o crescimento exagerado de nutrientes em rios e lagos, reduzindo o oxigênio e podendo levar à morte de peixes e outros animais aquáticos. Além de outros gases que pertencem ao nitrogênio, como o óxido nitroso, contribui para o efeito estufa e para o aquecimento global. Por isso, é importante cuidar melhor do uso de fertilizantes e adotar práticas mais sustentáveis, para reduzir esses impactos e ajudar a preservar o meio ambiente. Gente, bom dia. Meu nome é Ana Júlia e para concluir a nossa apresentação, agora eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão. E bem, o ciclo do nitrogênio é extremamente importante para a vida na Terra, porque ele permite que o nitrogênio seja transformado e reutilizado pelos seres vivos. Sem esse processo, as plantas não conseguiriam obter os nutrientes necessários para crescer, e toda a cadeia alimentar seria afetada. E além disso, o ciclo do nitrogênio ajuda a manter o equilíbrio dos ecossistemas. E por isso, é tão fundamental cuidar do meio ambiente e evitar também as ações que possam prejudicar esse ciclo, como muitas vezes a poluição e o uso excessivo de fertilizantes. E, em resumo de tudo, o ciclo do nitrogênio, ele mostra pra gente como todos os elementos da natureza estão conectados e como a preservação do meio ambiente é essencial para a manutenção da vida no nosso planeta.